Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. E a crescente sensação de insegurança em Caratinga, quer seja para quem mora na zona rural ou na zona urbana e para quem trabalha no comércio, tem sido justificada pela frequência de furtos e assaltos à mão armada a qualquer hora do dia e da noite. Há alguns anos, era possível caminhar pelas ruas sem preocupação e nem era preciso manter a porta de casa trancada todo o tempo. Mas, por tudo que temos registrado nos últimos meses, percebemos que o caratinguense está sendo forçado a se adaptar a uma nova realidade, instalando alarmes, câmeras, cercas elétricas, grades, todo tipo de dispositivo que possa dificultar a ação de bandidos é válido, apesar de insuficiente em alguns casos. O dono de uma farmácia do bairro Santo Antônio, assaltada na semana passada pela terceira vez, disse aqui no Jornal da 89 que está muito difícil trabalhar no comércio pela falta da segurança e contou que os moradores do bairro chegaram a pensar na instalação de uma guarita para tentar diminuir o número de ocorrências na comunidade. Cada dia que passa, eu creio que na época do meu pai, eu sou novo, mas na época do meu pai seria mais prazeroso ser comerciante. Mas hoje não se vê tanto esse lado, justamente por causa da insegurança que todos nós temos, além de nós pagarmos todos os nossos tributos em dias, e quando nós não pagamos, nós somos cobrados por isso, e ficamos aí presos, e eles ficam soltos. Mas o que vale enfatizar é que o bairro Santo Antônio ele é muito grande. Hoje são praticamente 8 mil habitantes no bairro Santo Antônio. Já foi feita várias baixas-assinadas, várias ideias para que fosse colocada uma guarita aqui, um turno de 24 horas, até mesmo pago pelos próprios comerciantes. Mas até hoje nós não obtivemos sucesso ou respostas. A instalação de guaritas nos bairros realmente inibirá a ação de criminosos? O aumento do número de ocorrências de furto e roubo está ligado à falta de policiamento? Que estratégias a 22ª Companhia de Polícia Militar está adotando para combater o crime em Caratinga? Para responder às perguntas que estão afligindo a população, conversamos com o comandante da 22ª Companhia da Polícia Militar Independente de Caratinga, Major Sérgio Renato, que recebeu a reportagem do Jornal da 89 em seu gabinete para esta entrevista especial. A presença policial, ela sim inibe a ocorrência de determinados delitos. Com certeza, não quer dizer que só a presença policial, mas um dos fatores fundamentais em que traz uma sensação de segurança para a comunidade é exatamente a presença policial. Nós temos feito aqui em Caratinga, desde que aqui chegamos, uma estratégia de policiamento onde a gente procura dar maior visibilidade no policiamento, principalmente na área onde há maior circulação de pessoas. E bem claro, maior circulação de pessoas durante o dia, principalmente nos dias úteis, é a região central da cidade, principalmente nas principais vias. E durante o período noturno, a gente faz também operações pontuais nos bairros periféricos da cidade. A instalação de postos policiais, que é a denominação correta e não a guarita, a instalação, ela é uma realidade em que há necessidade em todos os bairros, ou quase todos os bairros, na zona rural dos distritos de Caratinga, principalmente. Hoje, nós não temos condições de instalar, ou seja, mesmo manter um efetivo policial em todos os bairros da cidade. Na verdade, eu trabalhei em outra cidade, grande centro, Guaipatinga, nem a cidade de Guaipatinga, onde existe, por exemplo, um efetivo até maior, nós não tínhamos condições naquela cidade em manter um posto policial. Aliás, não é manter a estrutura física, porque a gente recebe várias propostas de parcerias de entidades sérias, de pessoas da comunidade, do próprio poder público municipal, de empresários sérios da cidade, para fazer uma parceria em dar até fornecer estrutura física para a gente manter esse posto. Mas o que nós enfrentamos hoje, existe realmente uma ascendência muito grande da criminalidade no país. A gente sabe o que a gente está vivendo, uma fragilidade na legislação, um país que a gente vê nos noticiários, em todas as situações, todo o país, questão de impunidade. A gente percebe o seguinte: não vai ser apenas o posto policial, a presença física até do policial em todos os bairros, que vá também por si só diminuir a incidência criminal.
A gente tem trabalhado muito, só neste ano de 2013 foram feitos só na cidade de Caratinga 843 prisões. Prisões em que modalidade de crime? Furto, roubo, tráfico de droga e porte de arma. 843 prisões na cidade de Caratinga no ano de 2013. No mês de janeiro de 2014, nós tivemos 70 prisões. Aí, veja bem, dessas 70 prisões e dessas 843 no ano de 2013 na cidade de Caratinga, vários foram reincidentes. Essa sensação de impunidade, ela faz com que o cidadão infrator, ele é preso pela Polícia Militar e depois ele volta para a rua. Então, a questão dos postos policiais é interessante? É uma forma de inibir a ascendência da criminalidade? Sim, mas não por si só. Porque hoje é uma realidade não só na cidade de Caratinga, como nos outros grandes centros e mesmo também em cidades que nós podemos comparar da mesma população com a população de Caratinga, que não temos condições hoje de manter policiamento em todos os bairros. Seria o ideal? Sim. E às vezes seria até o desejo nosso é da gente manter esse policiamento, essa vigilância por 24 horas em todos os bairros. Mas não é uma realidade não só para Caratinga, como nenhuma cidade do país. Nós vimos há poucos dias em Brasília, que é lá no Distrito Federal, vários postos de policiamento que estão lá muito bem estruturados, mas estão lá em Brasília, que é a cidade satélite, está lá em Brasília, sem policiamento. Então é uma realidade hoje, não é só de Caratinga, não é só de Minas Gerais, é uma realidade do país hoje. Com a ascendência da criminalidade, com a sensação de impunidade, com a fragilidade das leis, não é só a presença policial que vai inibir por si só a violência e o aumento da criminalidade. Mas já sei, Renato, ali na Praça do Menino Maluquinho, que é tradicionalmente conhecida Praça do Menino Maluquinho, é a praça de informação turística do bairro do Rodoviários. Foi construída uma guarita lá há muitos anos e não se vê um policiamento lá. É justamente pela falta do efetivo? Perfeitamente. O que foi feito lá, na verdade, não era nem um posto policial, era um ponto de apoio para registro de ocorrência, que a comunidade do bairro Santa Zita mantinha esse posto, e nós já temos agora projetos para poder fazer lá, como nós fizemos no centro da cidade, aquela distribuição de ilhas de policiamento, a gente fazer também um ponto base de viatura naquele local. E bem claro, não efetivamente um posto policial para ficar 24 horas, porque nós esbarramos em recursos humanos que estão escassos no presente momento. Nos últimos dias, vários roubos à mão armada, assaltos aqui na cidade de Caratinga. E mesmo com a presença da Polícia Militar ali na área central, como o senhor bem disse, área de mais movimentação, a gente observa que os delinquentes eles têm cometido crime. Que tipo de estratégia a Polícia Militar pretende fazer aí para oferecer mais segurança aos comerciantes, não só da área central, já que também tivemos aí um roubo no bairro Santo Antônio? Da mesma forma que a Polícia Militar, ela procura monitorar as zonas quentes de criminalidade da cidade, da mesma forma os infratores também monitoram a presença da polícia. No bairro Santo Antônio, na quinta-feira à noite, teve uma farmácia que foi assaltada. Naquela mesma quinta-feira à noite, houve no bairro Santo Antônio uma prisão de um indivíduo que estava traficando droga na praça. É aquela situação, nós não temos condições de manter policiamento em todos os bairros, a todo tempo e a toda hora. Então a gente trabalha da forma preventiva, trabalha na modalidade de patrulhamento. Então, naquele momento da ausência policial do bairro Santo Antônio, naquele momento é que houve o cometimento desse assalto. No caso do centro da cidade, na sexta-feira, do assalto de outra farmácia. O que houve? Estávamos em andamento com a manifestação promovida pelos cabelos de Caratinga. Tínhamos que proporcionar que eles fizessem essa manifestação pacífica, como é direito constitucional. Fizemos o policiamento preventivo durante essas manifestações. A gente está vendo aqui no Brasil uma onda de manifestações, inclusive com ataques a profissionais até da imprensa, a policiais, como houve por esses dias. E naquela manifestação que houve do Cabelô, eles protocolaram, mas infelizmente existem pessoas que entram no meio das manifestações para poder aproveitar do momento para fazer baderna. Inclusive, no dia da manifestação dos camelôs, foi feita a prisão de um indivíduo que estava com fogos de artifício no meio da manifestação, atrapalhando a manifestação pacífica promovida pelos camelôs. Então, naquele momento, o policiamento estava realmente voltado, o policiamento do centro da cidade estava voltado para a manifestação, para evitar qualquer tipo de pessoas que não estavam manifestando por uma causa justa. O policiamento estava voltado para aquela operação e naquele momento fomos monitorados sim e
foi cometido esse crime na rua Raul Soares, na drogaria Indiana. Agora eu gostaria de ressaltar que essas pessoas que foram, tanto que cometeram o assalto na drogaria no bairro Santo Antônio, que monitoraram a polícia no momento da ausência, que fizeram também na drogaria Indiana, são pessoas por demais conhecido no meio policial e que já foram presos e apreendidos várias vezes no ano de 2013 e até no mês de janeiro pela Polícia Militar de Caratinga. Não é nem questão de indignação, é a questão da gente fazer uma análise do que está acontecendo pelo país todo, dos noticiários, para a gente ver uma análise desta impunidade. Até quando? Né? A gente, como representante da Polícia Militar, como representante, como cidadão, a gente fica realmente nesse aspecto, esperando até quando que nós vamos entrar. Nós vamos entrar num colapso hoje de impunidade no país, ou já estamos nesse colapso? Então, na verdade, a Polícia Militar trabalha, faz o que pode. Nós temos aí, por exemplo, recebemos investimentos há poucos dias do governo, foi alocado para Caratinga uma viatura base comunitária móvel, que nada mais, nada é do que um posto policial, aí sim, um posto policial que tenha mobilidade. Então não adianta, se a gente coloca um posto policial no bairro Santo Antônio, no bairro Santa Zita, no bairro Limoeiro, no bairro das Graças, o que acontece? O crime, existe uma mobilidade no crime. Talvez em frente o posto policial nada vai acontecer, mas nas adjacências, naquela situação em que não há visibilidade do policial militar, vai acontecer. Aconteceu aqui na cidade de Caratinga, na quinta e sexta-feira, um monitoramento, sim, monitoraram, enquanto havia presença policial, na ausência da polícia, foi lá e cometeram o crime. Então, quando a gente fala em posto policial fixo, nós podemos cometer esse erro. Então, hoje, as principais polícias do mundo não estão utilizando mais o posto policial fixo, e sim o posto policial móvel, que é o caso que nós temos em Caratinga, que foi fornecido no último mês agora, de dezembro, a base comunitária móvel. Ela fica naqueles locais, em determinados horários em que há a maior probabilidade dos acontecimentos, e ela tem a mobilidade. Nós tivemos um problema recente os dias atrás, em que houve uma desavença entre pessoas da comunidade Santa Isabel com o bairro Nossa Senhora Aparecida, inclusive culminando com a morte, uma troca de tiro lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, com a morte de um cidadão envolvido nesse conflito. Então, houve a notícia em que pessoas de determinado bairro iriam vingar essa morte. Então, o que nós fizemos? Deslocamos a nossa base comunitária móvel, ficou na comunidade Santa Isabel por um período, ficou na comunidade de Nossa Senhora Aparecida por um período, agora está no centro da cidade. Então, tônica, hoje a gente tem que ter essa mobilidade. Por quê? O cidadão infrator, ele respaldado na impunidade que já é arraigada no sentimento dele, ele fica também monitorando a polícia. Então a gente tem que ter mobilidade. Muito, embora a gente entende que se a gente tivesse condições de recursos humanos suficiente, colocaríamos a cada quarteirão, a cada conjunto de quarteirão, um posto fixo, mas o posto móvel hoje, que é o que a gente pede, e pode ter certeza, tanto a comunidade de Santo Antônio, comunidade do Santa Zita e dos demais bairros, a gente vai ter esse tipo de serviço da base comunitária móvel. Obviamente, eu gostaria de deixar claro que a gente é também monitorado. E de que forma que a gente pode combater até esse monitoramento? É através da comunidade, da denúncia anônima, que a gente tem checado muito, e a Polícia Militar de Caratinga tem trabalhado muito, conforme os dados mostram. Talvez não seja suficiente a ponto de trazer uma sensação de segurança para toda a comunidade de Caratinga, mas principalmente em alguns pontos. Nós chegamos aqui há um ano atrás e percebemos claramente que havia um clamor da sensação de segurança no centro da cidade. E nesse período todo de um ano, infelizmente, aconteceu, mas num universo muito pouco até do que acontece em outros grandes centros. E a gente tem buscado estratégias para poder minimizar esses problemas. Major Sérgio Renato, o senhor falou muito sobre o déficit no efetivo. Qual que é o efetivo hoje da 22ª Companhia? Qual que seria esse déficit? Hoje, a 22ª Companhia é responsável por 22 municípios da região de Caratinga, com sede em Caratinga, obviamente. O ideal seria 412 policiais, é o previsto para a gente trabalhar. Hoje nós temos 300 policiais, então hoje estamos com déficit de 112 policiais. Portanto, tem que ter muita estratégia para trabalhar com esse número reduzido. Na verdade, o que a gente tem feito é isso. A Polícia Militar, agora, nesse momento, em Belo Horizonte, está com um concurso em andamento. Essa semana aí, nós tivemos 9 policiais da companhia que foram fazer o curso de sargento, e a gente espera que, no mais curto período possível, a gente pode majorar esse efetivo
para a gente conseguir prestar um trabalho de maior qualidade ainda. Obviamente que a gente tem mostrado os dados de tantas prisões, de tantas operações que foram feitas. Nós apreendemos no ano de 2013 em toda a área da companhia 490 armas de fogo, né? Então é uma situação que a gente tem trabalhado muito, tem feito todo o possível com o efetivo que a gente tem. Obviamente, se vocês me perguntarem se é o ideal, não é o ideal, como eu disse. Precisaríamos hoje de 412 policiais para poder prestar um serviço ainda de melhor qualidade à comunidade de Caratinga, mais os 21 municípios que compõem a 22ª Companhia. Previsão do tempo. E esta sexta-feira terá máxima de 33 graus e mínima de 21, com aumento de nuvens ao longo do dia. Apesar da alta temperatura, não há previsão de chuva. Nesta sexta-feira, dentro do Jornal da 89, você vai conhecer com detalhes as regras para participar da promoção Bolão da Copa da Rádio Cidade e Gás Santos, que vai premiar um ouvinte com R$10 mil. Fique ligado no Jornal da 89 desta sexta-feira, que vai ao ar às 6h20 da noite, com reprise às 10 da noite. E você ouviu no Jornal da 89 desta quinta-feira. Polícia prende e legislação solta. Comandante da Polícia Militar afirma que não é a falta de policiamento, mas a sensação de impunidade causada pela liberação de marginais logo após as prisões que estimula o aumento de furtos e roubos. Confira nesta edição uma entrevista exclusiva com o Major Sérgio Renato. Discussão por ponto de tráfico no posto Caratinga termina com jovem de 21 anos baleado. Polícia ainda procura autor de assalto à loja O Boticário no centro de Caratinga. Ex-prefeito de Caratinga, Hernani Campos Porto, tem direitos políticos suspensos e pode pagar multa de mais de R$100 mil por improbidade administrativa. Exigência do uso de simuladores de direção em autoescolas é prorrogada para 1º de julho. Seste Senat vai garantir a primeira habilitação de graça para 50 mil jovens em todo o país. E o Jornal da 89 desta quinta-feira fica por aqui. Novas informações a qualquer momento no plantão da cidade e, claro, em nossos portais na internet. Para você, uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Oferecimento Tradição Soluções Imobiliárias. Magnata Móveis. É mais que promoção. É respeito com você, consumidor. Unimed Caratinga. Mais que um plano de saúde. Um plano de vida.